Gente, bom dia. Como tema da nossa aula de história de hoje, nós temos aqui, certo, a Mesoamérica. Ou seja, para você entender o contexto de Mesoamérica, é interessante visualizar o mapa para conhecermos aqui o continente americano. Por quê? Porque hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer, certo, povos que habitaram essa parte da América, certo, desse continente americano, bem antes da chegada, certo, dos europeus, ou seja, nessa parte dos espanhóis. Então, para conhecer a Mesoamérica, vamos ver o todo aqui, o continente americano, começando por essa parte aqui, certo? Que corresponde à América do Norte. Que temos aí a localização quando você pensa América do Norte, então você vê países como Estados Unidos, México, Canadá, certo? Mais abaixo aqui nós temos a parte desse continente americano que é chamada de América do Sul, certo? Então, pensamos América do Sul, logo lembramos quem? Os países, né? Brasil, Argentina, Venezuela, entre outros, certo? Que estão aqui localizados nessa parte da América do Sul. Porém, certo? Para entendermos o termo Mesoamérica, é interessante você agora falar o quê? Vamos, vamos para a parte, né? Que cabe à Mesoamérica. Vamos circular, certo? Para entendermos essa partezinha, ó, certo? Então, vejamos. Nessa parte aqui, que pega esse meio, certo? Você já vai lembrar, certo? De quem aqui? Da Mesoamérica. Então, vejamos. Mesoamérica. Vamos entender esse termo meso, certo? Então, esse que eu circulei aqui, que está bem no meio aqui, entre aqui, ó, está bem no centro da América. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui a Mesoamérica, por isso que essa parte, certo, da América está bem no meio, certo? Então, meso, porque vem do meio. Então, quando eu falo Mesoamérica, eu estou falando dessa parte, certo? Da América, que está justamente localizada na América Central. Então, para você entender de fato, certo? Esses povos que habitaram essa parte da Mesoamérica, nós temos aqui selecionado um deles, que é o assunto da nossa aula de hoje, o povo maia, certo? Que pela legenda nós estamos vendo onde foi que esse povo maia desenvolveu sua cultura, certo? Então, o tema central da nossa aula de hoje, certo? É justamente o povo maia, certo? Povo que habitaram aí essa área aí da Mesoamérica, que agora ficou entendida, não é isso, pessoal? Que é essa parte aqui, certo, da América, desse continente americano, certo? E os demais povos que habitaram, certo? Essa área da América, nós vamos estudar nas aulas seguintes, certo? Que vai ser os astecas, que está localizado logo aqui, ó. E, por último, nós vamos ter também os incas, que estão localizados justamente nessa parte roxa do mapa que corresponde a essa área aqui. Não mais à Mesoamérica, mas sim a essa área, certo? Que isso aqui vai ser assunto de próximas aulas. Hoje, a nossa aula, nós vamos ver um pouco da cultura e dos costumes, certo?
desse povo maia, certo? Ficou claro aí nessa primeira parte? Então, gente, esse mapa dos povos da Mesoamérica, ele segue certo no material de estudo de vocês, para que vocês analisem todo o mapa, certo? E possa localizar nele, certo? Os povos que falamos, certo? Que habitaram essa parte da Mesoamérica, certo? Em especial hoje, como eu já falei, nós vamos ter como destaque, não é isso? Os povos maia. Então, a sociedade, ela era considerada uma sociedade hierarquizada, certo? Essa sociedade maia, e você pode se perguntar o que é, na verdade, uma sociedade hierarquizada. Por exemplo, na sua casa existe uma hierarquia, certo? Aquele que manda e aquele que obedece, certo? Na escola, nas instituições, enfim, certo? Existe sempre uma hierarquia. Assim também era na sociedade maia, certo? Aquele que estava no topo, ou seja, os demais ia devendo, ou seja, obediência a quem era considerado superior, certo? Naquela sociedade. Agora, podemos dizer que quem está aqui no topo, certo? É considerado o quê? A elite, certo? Da sociedade, nesse caso aí, sociedade maia. Então, a elite maia, ela detinha, ou seja, ela tinha, certo, em suas mãos, ela tinha a posse das terras. Mas aí, quem trabalhava nessas terras? Os camponeses, certo? Então, os camponeses quem trabalhavam nessas terras, certo? Do povo maia, certo? E politicamente podemos dizer que essa política maia, certo? Ela organizava-se, era uma política certo, descentralizada, ou seja, diferentemente da política, certo, dos dias atuais, vamos dizer assim, certo? E eles tinham as cidades-estados, certo? Por que cidades-estado? Então, porque cada uma cidade, considerada cidade-estado, ela era independente, tinha seu governo próprio, certo? Assim se dava a política, certo, dos maias. Em relação à religião dos maias, podemos dizer que esse povo maia, eles acreditavam em vários deuses, certo? Então, quando, certo, há uma crença em mais de um Deus, podemos dizer que essa religião é uma religião politeísta, certo? Assim se caracterizava a religião desse povo maia. Em relação à economia maia, certo? Então, eles viviam basicamente, certo, da agricultura, ou seja, a base, certo, da economia era uma base é, agrária, ou seja, a economia ela era agrícola, ou seja, os produtos que mais se destacavam, o produto principal, certo, que ganha destaque na economia do povo maia é o milho. Então, o milho ele é um símbolo, certo, na economia maia. E aí, como destaque também aqui, eu coloquei, certo, outro produto, certo, que é o cacau, que ganhou, que assim, também é um produto importante para o povo maia, não tão importante quanto o milho, mas importante também, porque era dessas sementes. As sementes elas serviam como moedas, certo? Já que na época não existia certas moedas. E aí eles comercializavam, certo? Como se essas sementezinhas, certo? Do cacau fosse moeda. Daí ser tão importante o cacau também para o povo maia.